Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. E vou tocar nossa aula. A aula de hoje é para ser rapidinha, mas ela tem uns detalhes muito legais de corte. Então eu vou. Deixa eu dar um aviso rápido aqui também antes de começar. Que é o seguinte, lá como é a mesma turma, eu posso dar aviso, né? Lá na matéria de mecânica dos materiais, eu botei uma enquete para vocês fazerem lá com relação ao andamento da matéria, ao método e tal. Você sabe que, como é tudo é, assim, não usual, né? Tudo novo, assim. Não tô dizendo que eu nunca apliquei o método, mas eu nunca apliquei com vocês, nunca apliquei nessa disciplina, sou eu que estou fazendo todo o material, não sei o quê. Então, tem umas perguntinhas lá para saber das opiniões de vocês. A enquete ela é anônima, tá? Então, assim, lá no final, se você quiser se identificar, você pode, senão não precisa, tal. E aí eu quero que vocês respondam lá, sinceramente, como que estão as coisas, para, em primeiro lugar, eu poder melhorar o curso. Em segundo lugar, mas não menos importante, adaptar também para as necessidades de vocês, né? Que às vezes tem coisas que eu posso não estar enxergando lá e é sempre bom ter a opinião de vocês aí. Beleza? Agora vamos fazer, vamos para essa aula aqui, vamos focar aqui, ó. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, não é rugosidade e acabamento superficial, eu sempre esqueço de trocar isso daqui, ó. Hoje é usinagem. A gente vai falar sobre velocidades e forças de corte. Cara, peraí. Pronto, agora sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre usinagem hoje, pessoal. Um introdutório aí. Acho que vai ser bem rapidinho, mas é. E é bem objetivo, na verdade, essa primeira parte de usinagem. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais, mas é bem interessante. Então, olha só. A gente tem os processos de usinagem, né? Eles são um tipo de processo produtivo. É lógico que eles são mais adequados a um tipo de operação que você quer fazer, né? Não é o melhor processo para tudo, mas eles possuem algumas vantagens sobre os outros processos de fabricação. A primeira é que você tem uma melhor qualidade de acabamento, né? Então, os processos de usinagem, eles podem ser utilizados e normalmente são utilizados em operações de acabamento, né? Ou eles são utilizados como processos de manufatura subtrativa normal, mas acabam resultando já numa peça com acabamento muito bom, que você não precisa fazer mais nenhum outro processo, né? Ou se você produz sua peça por um processo produtivo que não tem um acabamento tão legal e precisa melhorar esse acabamento, aí você acaba passando essa peça por uma fresa. Por exemplo, se você se você produzir uma peça fundida e você precisa de um acabamento bacana, na fundição você não consegue um acabamento muito legal, né? Você vai ter alta rugosidade, você tem dificuldade ali de fazer as formas bem perfeitinhas, então você teria que usinar a sua peça, pelo menos em algumas partes ali, para você obter uma melhor qualidade de acabamento. Você tem uma grande flexibilidade de formas, né? Então, até tem um exemplozinho aqui, ó. Se eu trabalhar com fundição, por exemplo, dificilmente eu vou fazer uma rosca, ou uma rosca utilizável, vamos dizer assim, com fundição, né? A menos que a rosca tenha um passo muito largo, tenha uns dentes ali profundos, tal. Senão, com fundição é bem difícil fazer rosca. Mas se você precisa de uma rosca fina, com usinagem é muito fácil fazer rosca. Então, assim, a gente tem uma flexibilidade de formas muito grande, né, com a usinagem.
E o processo produtivo, ele não é um processo caro, ele é um processo barato e ele é escalável, principalmente se você pensar nas máquinas CNC, né? Hoje a gente vai estudar esses dois processos aqui, ó, bem inicial, tá? Torneamento e fresamento. Beleza. É, Eu vou falar um pouquinho agora, pessoal, da geometria principal do corte, tá? Então, nesse momento, eu não quero que vocês pensem em nenhum processo produtivo em específico. Não precisa pensar em fresamento, não precisa pensar em torneamento, não precisa pensar em nada. É só um processo de corte aqui, é só uma forma de cortar metal, tá? Depois a gente vai aplicar essa forma de cortar metal em torneamento e em fresamento, porque nos dois a gente aplica essa forma de cortar metal de maneiras bem diferentes, assim. Então aqui a gente vai olhar só para o corte, né? Como que a gente faz o corte do metal? A gente tem essa parte amarelinha aqui, ó, que ela é a ferramenta. E a ferramenta, ela possui alguns ângulos aqui que são importantes, né? O principal é esse ângulo beta aqui, que é o ângulo de cunha, que ele é o ângulo fixo da ferramenta aqui, né? Então ela tem um ângulo de cunha e esse ângulo ele vai ser diretamente influente no esforço de corte que você tem, mas também na qualidade do acabamento que você tem. Imagina que, por exemplo, se isso daqui fosse como se fosse uma faca, né, você teria, quanto menor esse ângulo beta aqui, mais afiada seria a sua faca, vamos colocar entre aspas assim, né? Só que tem uma desvantagem, que quanto menor esse ângulo beta, primeiro que ficaria mais frágil a sua ferramenta, né? Porque você tem uma área transversal muito pequenininha aqui, então seria mais difícil você trabalhar com uma ferramenta assim. Em segundo lugar, esse ângulo beta aqui, ele também influencia no seu acabamento. Conforme esse ângulo gama aqui, ó, vai sendo mais vertical e menos horizontal, por incrível que pareça, o gama mais vertical ele ajuda no acabamento, porque ele ajuda a empurrar um pouco, ele ajuda a formar essa camada aqui, ó, de material de cavaco que está saindo aqui. E se você tiver um ângulo muito agudo aqui, um beta muito agudo, ou seja, se você tiver um ângulo gama muito grande aqui, você acaba tendo um acabamento um pouco pior, até porque você perde estabilidade da ferramenta. Nessa pontinha ela vai começar a ter uma tendência de subir e descer aqui, porque tem várias forças que entram aqui, tem força de atrito, tal, tem um monte de coisa, isso aqui acaba atrapalhando. Então a gente tem esses ângulos aqui, você tem o beta, que é o ângulo de cunha, e você tem esses dois ângulos aqui, o gama e o alfa. O ângulo gama, ele é o ângulo de saída do cavaco aqui, né? A gente chama ele só de ângulo de saída, mas a sua referência é o cavaco aqui, né? Então você tem um ângulo de saída. E você tem o ângulo alfa aqui, que é o ângulo de folga. E você consegue fazer uma relação aqui entre o ângulo alfa e o ângulo gama só inclinando a ferramenta, né? Então o ângulo beta vai ser fixo, se você escolher uma ferramenta lá, o ângulo de cunha dela não varia, mas aí você vai ter o ângulo alfa e o ângulo gama de uma forma que, se você somar esses três ângulos aqui, você sempre vai ter 90 graus, né? Então o alfa, 90, vamos dizer, 90 menos beta tem que dar sempre alfa mais gama aqui, né? Então você vai ter esses ângulos aqui, você consegue inclinar. A gente tem algumas relações desses ângulos aqui com o seu acabamento, mas essas relações eu vou falar para vocês de uma maneira mais profunda na próxima aula. Beleza, então o que acontece? Quando a gente vai passar a ferramenta na peça, qual que é a ideia? Essa ferramenta aqui, ela vai andar nesse sentido dessa seta vermelha aqui, ó. Então ela vai começar, a princípio a gente tinha a peça inteira assim, né? E ela vai começar a levantar material daqui. Então eu tinha uma espessura de material T1 aqui que está sendo removida, e esse material ele é removido aqui através do cisalhamento do material, né? Então você tem essa peça aqui, essa ferramenta aqui, ó, meio que empurrando esse cavaco para cima. Quando isso acontece, você cria um cisalhamento igual daquele que a gente vê lá na Resmate, sabe? Cisalhamento é tensão nas camadas transversais, assim, né? Então você vai ter um cisalhamento aqui do material e você vai produzir um cavaco, e esse cavaco tem
espessura T2. E essa espessura T2 não é igual à espessura T1 aqui que ele tinha antes de sair da peça. Por quê? Porque você provocou uma deformação aqui para poder tirar esse cavaco, né? Então, a gente tem os ângulos aqui. Esse ângulo aqui do plano de cisalhamento com a horizontal, esse ângulo φ aqui, a gente chama de ângulo de cisalhamento. Essa retinha aqui entre o cavaco formado e a peça bruta aqui, a gente chama de plano de cisalhamento, né? E essa superfície que está aqui para trás já é a superfície usinada. Então, T1 vai ser a profundidade do corte. Esse T1 aqui a gente utiliza inclusive para calcular a força de corte e tudo mais. Depende dessa profundidade T1 aqui. T2 é a espessura do cavaco. E a gente tem uma relação entre T1 e T2 e esse ângulo φ aqui do plano de cisalhamento, que é a seguinte, ó. Se eu aproximar aqui, aí fica fácil de ver que essa altura aqui é T1 e nesse plano de cisalhamento aqui, ó, essa hipotenusa aqui, ela vai ser a largura do cavaco, né? Porque depois que o cavaco saiu daqui, ele não vai mudar de largura, só vai mudar de largura enquanto ele está saindo daqui. Este aqui é o meu plano de cisalhamento, né? Que é a fronteira aqui entre a região cinza clara e a região cinza escura. E aí a gente tem esse ângulo φ, que é o ângulo de cisalhamento. Então, se eu calcular o seno desse ângulo aqui, é o cateto oposto, que é a espessura, né, da profundidade do corte aqui, dividido pela hipotenusa, que é a espessura do cavaco aqui. Então, o seno do ângulo aqui do plano de cisalhamento, seno de φ, ele é T1 dividido por T2. Tá? Mas a gente não usa esse φ para muita coisa, mas se você tiver, por um acaso, começando a se aprofundar em geometria de corte e tudo mais, você vai precisar saber disso. Beleza. A gente tem algumas forças do corte aqui que eu preciso colocar para vocês. Então, eu vou colocar aqui primeiro as forças mais fáceis de entender e aí a gente vai derivando alguns conceitos a partir dessas forças aqui, ó. Então, eu coloquei aqui um desenho parecido com esse anterior aqui, só que mais simplificado assim, né? O movimento da ferramenta ele ainda é para a esquerda aqui. Eu esqueci de fazer um comentário. Aqui podem estar acontecendo as duas coisas, tá? Ou a ferramenta indo para a esquerda ou a ferramenta parada e a peça indo para a direita, tá? Quando a gente tem torneamento, é a peça que está indo para a direita. E quando a gente tem fresamento, a ferramenta que está indo para a esquerda. Essa seta aqui é o movimento relativo entre a ferramenta e a peça aqui, só para constar. Então tá aqui, ó. Para provocar o corte, eu vou ter que criar uma força sobre a minha peça aqui, que é essa força R aqui, ó. Né? Lógico, pensando sempre num corte a velocidade constante, né? Se a gente lembrar lá da mecânica dos materiais, quando que eu vou ter somatório de forças igual a zero? Quando eu tiver um problema parado, que não é o caso aqui, estático, não é o caso, ou quando eu tiver um problema do qual não há aceleração, né? Estou trabalhando só com velocidades constantes. E aqui é o caso. Normalmente a gente tem o corte a velocidade constante. Então eu consigo fazer um equilíbrio das forças aqui, ó. Eu tenho a força que age da ferramenta sobre a peça, que é essa força verde aqui, R. E eu tenho a reação da peça sobre a ferramenta, que é essa força R' em rosa aqui, ó. Então elas possuem a mesma direção, intensidade, mas sentidos opostos, né? Uma é a reação da outra aqui, ó. Beleza. Como que eu consigo decompor essas forças aí, ó? Essa força R aqui, eu consigo decompor ela de dois jeitos. Eu consigo ver ela em dois conjuntos de coordenadas. O primeiro conjunto de coordenadas é esse aqui, ó. Eu tenho essa força FF e essa força FN aqui, ó. O que querem dizer essas forças aqui? A força FF, ela é uma força que eu preciso aplicar na minha ferramenta, aliás, que a ferramenta vai aplicar na peça. Por quê? Porque eu tenho cavaco saindo da peça aqui, ó, e esse cavaco ele está atritando nessa face aqui, tá vendo? Ó? Nessa face frontal aqui de corte. Então o cavaco vai sair e vai atritar aqui, ele vai empurrar a ferramenta para cima. Então a ferramenta, para ficar parada, ela tem que empurrar a peça para baixo, né? Então eu vou ter uma força de atrito aqui, ó. E para ter essa força de atrito, eu preciso de coeficiente de atrito aqui
e eu preciso de força normal. A minha força normal ela faz 90 graus com a força de atrito aqui, ó. Então, se eu somar essa força de atrito com essa força normal aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a força R. E essa força R aqui, ela é a força lá que eu tenho que aplicar na peça para fazer o corte da peça. Então, uma boa parte da explicação dessa força R aqui é que eu tenho forças de atrito, né, principalmente porque eu estou provocando não só o cisalhamento dessa camada aqui, o que me explica bem a força normal, mas também eu tenho que provocar, eu tenho que descolar essa camada aqui da minha peça, né? Então isso daqui vai me dar força de atrito e força normal. Eu tenho esse ângulo delta aqui, ó, e esse ângulo delta aqui às vezes ele é importante, às vezes você precisa saber desse ângulo aqui, porque esse ângulo ele vai te dar... Não tem problema não, Gustavo. Gustavo tá falando que caiu aí, que a internet caiu, mas voltou. Esse ângulo aqui ele vai te dar uma medida da eficiência do processo, né? Porque o ideal seria que a gente tivesse uma força R horizontal aqui, né? Que fosse só cortar nesse sentido. Lógico que a gente não consegue, né? Então, se eu tivesse uma força R só horizontal aqui, muito provavelmente esse ângulo delta aqui seria zero, mas não é. Então, a gente tem esse ângulo delta, ele acaba te dando uma medida da eficiência do processo aí. Depois, essa mesma força R, eu posso decompor ela em duas componentes dessa outra forma aqui, ó. Antes eu tinha decomposto elas, uma componente paralela à face, a outra perpendicular à face aqui de saída do atrito, do cavaco. E agora ela foi decomposta aqui de novo, só que numa componente vertical e uma componente horizontal. Essa força FC aqui, horizontal, ela é a força de corte de fato, né? E ela é a força, vamos dizer assim, ela é a força útil, né? A força que realmente eu quero estar aplicando aí na minha peça para cortar. É a força que vai causar deformação na peça aí. Só que eu também tenho essa força FL aqui, ó, para baixo. E essa força FL está sendo causada justamente pelo fato de eu ter que empurrar esse material para cima, né? Então eu empurro o material para cima, o material empurra a minha ferramenta para baixo. E eu tenho essa força FL aqui, ó. Então eu posso ver esse processo de corte também com essas outras duas forças aqui, uma força de carga vertical e uma força de corte. E eu consigo também, em vez de fazer essas decomposições aqui, eu consigo também dar uma olhada nessa força R', que é a reação da força R. E essa força R' ela vai ter duas componentes aqui. Ela vai ter essa componente Fn e ela vai ter essa componente Fs. A componente Fs é a força que está causando o real cisalhamento do material aqui, ó. Então tem algumas pessoas que estudam essa força Fs aqui, porque você está olhando exatamente para a força que está gerando o cisalhamento aqui, que está arrancando o material da peça. E essa força Fn aqui, ela é perpendicular à força Fs e ela é uma força normal que ocorre nesse processo aqui, né? Justamente pelo fato de você estar entrando com a ferramenta aqui e tá tentando, no fundo você está empurrando a ferramenta para frente, né? Então você vai ter reações aqui do material da peça em praticamente todas as direções aqui, né? Então essas são basicamente as formas que você consegue ver as forças que atuam aí sobre a ferramenta. A gente está interessado nessa força aqui, que é a força de corte, ó. Essa força vertical, ela vai ser segurada pela sua máquina como uma reação só, né? Ela é importante também, mas ela é importante para o dimensionamento da máquina, basicamente. Mas essa força FC aqui, ela está diretamente, né, alinhada com a direção do corte. Como ela está alinhada com a direção do corte, ela é 100% influente na sua potência de corte. Para quem não lembra, o conceito de potência instantânea pelo menos, ele é o produto da força que você está agindo com a velocidade que você está aplicando essa força, né? Então não é velocidade de aumento ou redução da força, é velocidade da ferramenta com relação à peça mesmo. Então, se eu tiver velocidade zero, lógico que minha potência de corte vai ser zero, porque eu não estou cortando nada. Mas se eu quiser remover pouco material,
Eu tenho dois caminhos. Ou eu escolho uma profundidade de corte, aqui uma ferramenta que vai me dar pouca força, né? E eu consigo uma profundidade maior, mas eu vou remover pouco material. Ou eu escolho uma velocidade bem baixinha, né? Se eu tiver uma velocidade bem baixinha, então eu posso ter até uma força alta, mas como a velocidade é baixa, eu tenho potência baixa, né? Então, e a potência ela vai ser bem proporcional à quantidade de material que você consegue remover por tempo da sua peça. Agora, se eu quero remover um monte de material e quero fazer isso rápido, não tem jeito, né? Eu tenho que ter alta força e alta velocidade para conseguir remover muito material muito rápido. Então, eu preciso de alta potência. E essa força aqui que está relacionada com a potência é a força que está alinhada na direção do trabalho realizado. E o trabalho realizado é na horizontal aqui, ó. Então, eu vou ter essa força Fc que multiplica basicamente a velocidade da ferramenta em relação à peça, para a gente saber a velocidade de corte. Tem mais uns outros fatores aí, mas no fundo tudo parte de potência igual a força vezes velocidade. Beleza. Então a gente já olhou para a força, agora a gente tem que dar uma olhada na velocidade. Então a velocidade de corte, se eu estiver olhando para um torno agora, na verdade assim, ó, a velocidade de corte ela é sempre... fugiu a palavra agora. Lembrei. A velocidade de corte ela é sempre a velocidade relativa entre a aresta cortante da peça, aliás, a aresta cortante da ferramenta e a peça. Essa é a minha velocidade de corte. No caso aqui eu tenho um processo de torneamento, né? Então se eu tenho um processo de torneamento, olha só, eu tenho a minha ferramenta aqui, a ferramenta está parada, mas o torno está girando aqui e ele tem um diâmetro φ, né? Então eu vou ter uma velocidade dessa periferia aqui do meu torno com relação à minha ferramenta. A gente sabe que essa velocidade é π, que é a constante π aqui dos círculos, que multiplica o diâmetro do círculo, né? Então eu vou ter a circunferência, que multiplica a rotação, né? A velocidade de rotação desse cilindro aqui, dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque a gente tem a rotação em rotações por minuto, né? A velocidade angular aqui em rotações por minuto, e eu quero calcular essa velocidade de corte em metros por minuto, né? Então vai ficar, o por minuto vai ficar aqui, mas eu estou passando de um diâmetro da peça que normalmente... Peraí que está coçando as costas aqui. Normalmente é dado em milímetros, aqui está metro, não sei porquê, para uma velocidade de corte em metros por minuto. Deixa eu até corrigir isso aqui. Comi um M ali. Então o diâmetro da peça é dado em milímetros, só que a velocidade de corte eu quero em metros por minuto, por isso que está dividido por 1000 aqui. Tá? Beleza, então isso aqui é velocidade de corte. Se eu tiver uma fresa, já é um pouco diferente. Porque a fresa, eu vou até adiantar alguns slides aqui. A fresa, ela é uma ferramenta que se olhar ela por baixo, ela tem essa carinha aqui, ou por cima ou por baixo, tanto faz, ela tem essa carinha. E essas arestas aqui, ó, elas são as arestas cortantes. Essa fresa aqui, ela vai girar aqui no sentido horário. Então, o que vai acontecer? A velocidade relativa entre a ferramenta e a peça, ela é dada pelo diâmetro da fresa, que multiplica a velocidade de rotação da fresa, né? Então, se eu multiplicar esse diâmetro pela velocidade, eu vou ter uma velocidade de corte aqui. No caso do torno é o contrário, né? A peça está parada e eu vou ter uma rotação aqui da minha peça bruta, basicamente. Beleza. Deixa eu só ver aqui se não tem... Não. Depois a gente tem uma formulinha para calcular a força de corte. E essa força de corte, ela depende de algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a força de corte, que é essa força Fc aqui, ó, ela é basicamente o fator Ks que multiplica esse S aqui. O S é a área da seção transversal do cavaco antes do corte, né? Então, qual que é a área da seção transversal do cavaco antes do corte? A altura dele vai ser essa altura T1 aqui, ó, né? E a largura dele, que seria a medida que está entrando na tela aí,
ela vai ser a largura da ferramenta. Então eu tenho a largura da ferramenta que multiplica a altura aqui ou profundidade de corte. Isso daqui vai ser o S. Esse KS, ele é um fator que vai me dizer qual é a pressão específica de corte. Então qual que é a pressão que eu estou aplicando ali para realizar esse corte nessa face aqui, uma face que tem essa altura aqui. Beleza, como que eu defino esse KS? Esse KS ele é dado por um outro coeficiente K que multiplica essa área da seção S elevado elevado a um fator alfa. Esse K aqui, ó, ele é uma constante empírica que vai depender das condições de corte. Ele é tabelado, tá? E o alfa, ele é outra constante empírica, só que ele depende do material que você está usinando e não das condições do corte. E esse alfa aqui, ele é diferente do ângulo de saída, né? Então aqui no comecinho a gente tinha esse ângulo de saída alfa aqui, ó, esse ângulo de folga, na verdade. E esse alfa que está aqui, deixa eu só corrigir isso aqui também, folga. Ele não é o ângulo de folga, tá? Ele é um outro fator alfa aqui, diferente do ângulo de folga. Bom, beleza. Então a fórmula aqui é bem direta, né? Eu tenho que calcular o S, o KS eu vou pegar daqui de baixo, o K é tabelado, o alfa é tabelado também por material. Eu vou levar o S ao alfa, multiplicar por K, vou obter o KS, multiplicar por S de novo e já era. Ou eu posso elevar o S a alfa mais 1 aqui e já calcular tudo de cara. Também daria certo. Mas basicamente a força de corte ela vai depender desses fatores. Agora, se eu for, por exemplo, dependendo se eu estou olhando para fresa, se eu estou olhando para torno, eu preciso sempre ficar atento com a geometria do corte, porque dependendo da geometria, as velocidades são diferentes, né? Aqui na fresa, eu já até adiantei esse slide aqui um pouquinho, mas vou explicar ele com calma agora. A ferramenta de corte, ela tá nessas pontinhas aqui da fresa, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui na... Eu quero achar uma fresa com insertos aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo. A imagem tá pequena, né? Pegar, acho que essa aqui tá mais legal. Beleza. Aqui eu tenho vários tipos de fresas, tá vendo? Aqui eu tenho uma fresa aqui que ela serve para furação também, ela tem esse ângulozinho aqui. Aí tem uma fresa para pré-furo, que ela tem um inserto, esse inserto já tem esse biquinho aqui. Essa fresa aqui, para ser bem honesto, eu não sei para que ela serve, não sei se ela é uma fresa para acabamento, se é para cantos, não sei exatamente essa daqui. A gente tem algumas fresas aqui para fazer rosca, né? Então você tem fresa para fazer rosca interna aqui, tem umas para rosca externa também, não sei se tem nessa imagem aqui. Broca para furo, tem umas fresas que são que fazem os dois, né? Então essa fresa aqui, por exemplo, ela faz rasgo lateral, mas ela também faz profundidade, ela também fura. Essa daqui também são bem padrãozinhas, essas duas aqui. Essa daqui é uma ponta esférica, né? Então, dependendo do que você vai fazer, às vezes você precisa de um acabamento esférico ali, aí você consegue fazer com uma fresa dessa daqui. E essa fresa gigantona aqui, ó, que também é uma cabeça de fresa, ela tem esses insertos laterais, tá vendo? Na verdade, se você olhar a pontinha dessas fresas aqui, todas elas vão ter mais ou menos essa cara aqui, só que menor, né? E essa fresa especificamente aqui, ela tem esses insertos aqui porque ela serve para fazer faceamentos, né? Então você vai girando com essa peça, com essa fresa aqui sobre o material, e você vai fazendo o faceamento do material. Você vai removendo o material superior ali, né? Então você tem essa fresa aqui. Você repara que o corte, ele é sempre feito onde você tem os insertos, né? O inserto, que é essa parte amarelinha aqui, ó, ele é feito de um material que é muito mais rígido do que o da peça, né? Para que você consiga trocar só os insertos, porque aqui é que as tensões são críticas. Nem toda ferramenta tem insertos, né? Tem ferramentas de fresa que não tem, vocês veem que tem várias ferramentas aqui que
são só a broca mesmo, só o bit da fresa, mas tem algumas que têm insertos, e esses insertos eles são importantes aqui, ó. É o inserto é onde ela corta, né? Tem algumas que não tem inserto, mas elas vão cortar onde, entre aspas, teria um inserto aqui, né? Mesma coisa. Então, o que, que vai acontecer? Dependendo de onde eu tô aqui, ó, apresentação, vou voltar aqui. Imagina que numa fresa como essa, o inserto estaria aqui, ó, ou essa daqui, vamos dizer, essas pontinhas são arestas de corte. Essa fresa ela vai girar nesse sentido aqui, que para nós é o sentido horário, tá? Então ela tem aqueles três ângulos que eu mostrei para vocês no começo, no corte, que são esses três ângulos aqui, ó, o ângulo de folga, o ângulo de cunha e o ângulo de saída, eles estão lá na fresa, o alfa, beta e o gama. Eles estão aqui, ó. O folga está aqui, tá vendo? Porque essa ferramenta vai passar aqui, é como se eu tivesse a peça na vertical aqui, ó. Então a ferramenta vai passar, vai cortar a peça, né? Então eu tenho o ângulo de folga aqui, o ângulo de cunha aqui, é o ângulo beta, e aqui o ângulo de saída do cavaco. O cavaco sai aqui pela frente, né? No caso de fresa também você tem esse desenho aqui subindo através do eixo da fresa torcidinho, vamos dizer assim, fazendo uma espiral, como a gente vê aqui, ó. Isso aqui ajuda muito a saída do cavaco, né? O cavaco, ele, em vez de sair para o lado, como é essa daqui, ele vai subindo, ele vai saindo para cima. Isso aqui ajuda bastante. E, bom, basicamente você tem uma fresa com poucos dentes assim, ó, e um ângulo de cunha mais agudo para materiais mais moles, né? E o ângulo de saída mais aberto aqui, ó, tá vendo? Se o material for mais duro, o ângulo de saída normalmente ele fecha, né? Você vai fechando porque o material mais duro ele exige um pouco mais de força mesmo nessa parte frontal aqui, ele exige um pouco mais de precisão também, porque ele acaba tendo os grãos, né? E quando você tenta remover esse grão da peça, esse grão ele pode causar instabilidades. Então esse ângulo de saída aqui mais fechadinho aqui, ó, ele ajuda você a deixar a ferramenta mais estável. Repara que o ângulo de cunha, quando o material é duro, o ângulo de cunha ele aumenta, né? Por que ele aumenta? Porque eu preciso da ferramenta mais dura para cortar um material mais duro. Essa ferramenta aqui ela seria muito frágil. E o ângulo de folga aqui ele não é tão influente, ele vai diminuindo basicamente porque você está aumentando a cunha, né? Mas ele não diminui tanto porque você está fechando a saída também. Mas você vai ter sempre um ângulozinho de folga, mas ele não precisa ser tão grande. Ele só não pode ser zerado aqui, porque senão você vai ficar ralando no material aqui, né? Então você tem que ter um ângulozinho de folga para você passar com a ferramenta aqui. Então, ó, se você for olhar para uma fresa, para um material mais mole, ela normalmente ela é assim, ela tem as pontinhas mais, entre aspas aqui, aparência, né? A aparência mais afiada, menos dentes. Para materiais mais duros, aparência mais bruta aqui, ângulos de cunha mais abertos, mais obtusos, menos dentes. Aliás, mais dentes, mas isso, mais dentes e ângulo de cunha mais aberto. Aqui para materiais mais moles, menos dentes e ângulo de cunha mais fechado. Beleza, isso para fresa. A fresa é facinho de entender. O torno, eu vou só para não confundir vocês, eu vou passar para potência de corte agora, depois eu quero voltar para torno, tá? Para vocês pensarem nas coisas em momentos distintos aí, senão o negócio vai ficar confuso. Então, ó, vamos para potência. Vamos pensar em fresamento agora. Tem uma formulinha para o torneamento que é muito parecida, mas eu tenho a formulinha de fresamento aqui, ó. Como que eu calculo a potência de corte? A potência de corte, ela é dada da seguinte forma. Eu tenho, vamos olhar para o fresamento primeiro, eu vou ter PC a minha potência de corte, AP a profundidade do corte, até aí dá para entender, aquele T1 lá que a gente tinha, aí é a largura do corte, que no caso aí seria a largura da ferramenta, VF é velocidade de avanço em milímetros por minuto, para fresamento, KC, o coeficiente de força específica de corte, que ele é tabelado, ele vai dar para a gente aquela pressão de corte que a gente viu anteriormente, ele vem daquilo, e o eta é a eficiência da máquina.
Só tô dando uma escutada aqui em casa, que tá tendo uns barulhos aqui. E o eta ele vai ser a eficiência da máquina aqui. A gente tem uns fatores aqui, ó, que eu coloco a fórmula com esses fatores, porque essas fórmulas elas vêm da parte técnica, né? Técnico chão de fábrica mesmo. Então, dessas fórmulas, as unidades elas não são SI, elas são unidades usuais, né? Então a potência já sai em quilowatts, algumas medidas aqui são em milímetros, velocidade de avanço é em milímetros por minuto, mas se você vê a velocidade de corte em metros por minuto, então acaba criando esses fatores aqui que a gente coloca na fórmula, porque é igual a fórmula que o técnico vai ver. Mas assim, é só por causa disso. Eu, na verdade, não gosto muito disso, eu gosto mais de fórmulas com unidades SI, mas beleza. Para o torneamento aqui, os parâmetros são parecidos, então a gente tem a profundidade de corte, que aparece nas duas fórmulas aqui, a velocidade de avanço, que aqui está como F e aqui está como VF, mas aparece nas duas. Aqui no torneamento eu tenho diretamente a velocidade de corte aqui, no fresamento eu não tenho a velocidade de corte. Por que no fresamento eu não tenho? Porque esse KC para o fresamento, ele é dado de uma outra forma que eu já vou mostrar para vocês no exercício. Ele é dado em avanço do dente em quantos dentes você está avançando por milímetro de corte ali. Então ele é um pouquinho diferente. Aqui não, aqui a gente tem a velocidade de corte porque ela é fácil de calcular, né? Você tem a rotação da sua peça, você tem o diâmetro da peça, você tem a velocidade de corte. Aí você tem esse KC aqui, que é a força específica de corte de novo, que aparece nos dois aqui. E depois você tem a eficiência da máquina aqui embaixo. O fator é diferente, porque aqui eu tenho a velocidade de corte em metros por minuto e aqui eu tenho uma velocidade de avanço em milímetros por minuto. Então fica um pouquinho diferente, tá? No exercício, pessoal, olha só. No exercício eu tenho o seguinte, ó. O enunciado diz o seguinte: qual é a potência de corte necessária para fresar aço ferramenta, está aqui na tabelinha, com velocidade de corte de 80 metros por minuto, profundidade de corte de 2 milímetros, largura de corte de 80 milímetros e avanço da mesa de 280 milímetros por minuto, com uma fresa de 250 milímetros de diâmetro e 12 insertos. Aqui a eficiência da máquina é de 80%. Vamos fazer. Deixa eu... Nossa, me perdi total aqui. Pera aí, pessoal. Não é isso que eu quero. É isso aqui. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, potência de corte necessária para fresar as ferramentas e tal. Eu sei que os dados estão aqui, com velocidade de corte de 80 metros por minuto. O que é essa velocidade de corte para fresamento? Dá só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal, estou de volta. Então, aqui, ó, vamos dizer que eu estou olhando a minha ferramenta de fresa por cima. Então, a minha ferramenta de fresa, ela vai ter mais ou menos uma carinha assim, ó. Vou fazer um círculo grandão aqui, assim. Ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui e ela vai ter os insertos, né? Ela vai ter, aqui está dizendo que ela tem 12 insertos. Então, é como se ela tivesse, ó, eu vou tentar dividir isso aqui mais ou menos em 12. Vamos dividir no meio assim, no meio assim. Aí cada seção tem que dividir em 3 aqui, ó. 3, 3, 3 e 3. Beleza, tá dividido aqui a minha ferramenta de fresa.
E eu vou ter os insertos aqui, né? Agora eu consigo desenhar os insertos aqui, ó. Então eu vou ter um insertinho aqui, outro aqui, outro aqui, 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 aqui. Tudo onde é amarelinho assim, ó, eu vou ter os insertos. Então tenho 12 insertos aqui, ó. Beleza. A velocidade com que cada um desses insertos passa aqui, ó, imagina que, vamos dizer assim, criar um outro retângulo aqui, cinzinho. Isso aqui é o meu material que eu vou usinar. Beleza, então isso aqui está girando e ela vai bater no material aqui. Bater aspas, né? Ela vai remover material aqui. Essa velocidade de 80 metros por minuto é exatamente essa velocidade aqui, ó, do inserto relativa à peça. Então isso daqui vai ser 80 metros por minuto. Beleza. Esse diâmetro da fresa aqui, ó, vou pegar uma linha qualquer aqui. Esse diâmetro aqui é de 250 milímetros, certo? Beleza. Então, o que eu preciso ver aqui? Ó? Por que eu tô mostrando isso aqui para vocês? Porque se eu olhar aqui para minha tabelinha do KC, ó, o KC é o coeficiente de força específico, tá vendo? E ele é dado em função do avanço da ferramenta na peça, beleza? Só que esse avanço é em milímetros por dente. Então o que eu vou ter aqui, ó? Vamos devagar que essa parte é meio chatinha de entender. Eu vou ter uma velocidade de avanço dessa ferramenta nessa direção aqui, ó. Então essa ferramenta está girando, certo? E ela vai andar para frente aqui, ó. Toda vez que passar um dente aqui, esse dente ele vai ter uma leve penetração aqui, ele vai penetrar, ele vai arrancar um pouquinho de material. E esse tantinho de material que está sendo removido por dente aqui vai ser o meu avanço por dente, né, em milímetros por dente. É isso que está sendo dado aqui, ó. Então, como que a gente calcula isso? A gente calcula assim, ó. Eu tenho uma velocidade de avanço aqui, beleza? Eu sei quantos milímetros eu avanço por minuto, né? Então, essa velocidade de avanço é dada em milímetros por minuto. E eu sei quantos dentes passam por minuto aqui. Então, se eu tenho uma velocidade de avanço em milímetros por minuto e divido pela frequência de passagem de dentes aqui em dentes por minuto, eu vou ter um avanço aqui em milímetros por dente. E é isso que eu quero. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Para calcular a frequência de passagem dos dentes primeiro, eu preciso calcular a velocidade de rotação dessa ferramenta de fresa aqui e multiplicar por 12, porque eu tenho 12 dentes, certo? 12 insertos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a rotação da fresa. Para calcular a rotação, o que eu sei? Eu sei que essa velocidade de corte aqui de 80 metros por minuto é a velocidade dessa periferia aqui, ó. Então, eu vou ter 80 metros por minuto. E eu sei que a velocidade de rotação dessa periferia aqui, ela é dada pela velocidade de rotação da minha fresa, que multiplica o diâmetro dela. Então, eu vou ter a rotação, que é dada em RPM, que multiplica, não só o diâmetro, né? Que multiplica a circunferência, que é π vezes o diâmetro. Estou recebendo umas notificações aqui, mas eu não sei se são vocês. Espera aí. Não. Então, beleza. E eu quero primeiro saber essa rotação aqui. O π eu tenho, lógico, e o diâmetro eu tenho aqui, que são 250 milímetros. Eu tenho que passar para metros, eu tenho que tomar muito cuidado com essas unidades aqui, porque o π não tem unidade, mas esse diâmetro aqui, ele está em milímetros. Eu preciso passar para metros para dividir lá e ter isso aqui em rotações por minuto.
Então, é, vamos lá. Se eu- a nossa rotação aqui em RPM, ela vai ser dada por 80 dividido por π vezes o diâmetro em metros. Isso aqui vai dar, vamos fazer, 80 dividido por π vezes 0,25. 101,86 mais ou menos RPM. Eu gosto sempre de calcular e imaginar o processo para ver se está condizente. Essa ferramenta ela tem 25 centímetros de diâmetro, né? 250 milímetros. O negócio é uma panela. Então, se ela é grandona, se ela é larga desse jeito, faz sentido que essa rotação seja baixa, né? Quando você tem coisas muito grandes, muito de diâmetro muito grande, dificilmente você sobe muito essa rotação aí, porque as forças centrípetas que você teria que ter para manter a coesão ali, elas variam com o quadrado da velocidade angular, né? Então essas forças elas crescem muito, muito rapidamente. Então você não quer que o negócio aqui se rompa, né? Você não quer que ele, que nem diz um termo coloquial da área técnica, que ele centrifugue, né? Que ele rompa e saia os pedaços voando. Então a gente vai ter aqui 100 RPM aqui mais ou menos, 101,86. Beleza, tá legal aqui, 101,86 RPM. Se eu tenho 101,86 rotações por minuto e multiplicar isso aqui por 12, eu vou ter a frequência de passagem de dentes, né? Então, frequência aqui de passagem de dentes, ela vai ser o número de dentes que multiplica a rotação do negócio. Isso daqui vai dar 101,86 vezes 12, que são aproximadamente 1.222,32 dentes por minuto aqui. Eu tinha rotações por minuto e multipliquei por dentes, por rotação, eu vou ter dentes por minuto. Beleza, então eu sei que são 1.222,32 dentes por minuto. A minha velocidade de avanço aqui, ó, que é a minha velocidade VF aqui, ela é dada aqui, ó, velocidade de corte, tal, avanço da mesa, 280 milímetros por minuto. Então meu VF é de 280 milímetros por minuto. Beleza. Agora eu já sei que se eu dividir esses 280 milímetros por minuto de velocidade pela quantidade de dentes que eu tenho por minuto, eu vou ter o avanço em milímetros por dente. Então o meu avanço aqui, ele vai ser de 1.222, aliás, contrário, né? Ele vai ser de 280 milímetros por minuto dividido por 1.222,32 dentes por minuto. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,229 milímetros por dente. Beleza. Esse é o avanço por dente da minha ferramenta, 0,229 milímetros por dente. Beleza. Agora eu vou aqui na tabelinha. Eu tenho o coeficiente KC para 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. E aí você tem que... não vou dizer bem escolher um, mas você tem que saber ler o coeficiente de força específica KC que você quer da sua tabela, dependendo daquilo que você quer, né? Por quê? Porque quando a gente calcula a potência de corte, a gente nunca quer calcular uma potência menor do que aquela potência que seja necessária para o corte. Imagina que eu calculo lá que precisa de 2 kW para realizar esse corte aí.
Aí eu compro uma máquina lá de 2 kW, mas na verdade eu precisava de 2,5 kW. Aí vai ser ruim. A gente nunca quer calcular a potência e calcular ela por baixo, né? Arredondar para baixo. A gente quer sempre a potência para cima. Normalmente a gente até pode colocar um fator de segurança aí para calcular uma potência ainda maior que vá garantir que você consegue realizar o corte, aí, né? Aqui no caso, o que vai acontecer? Você olhando essa tabela, você poderia fazer várias coisas aqui, ó, porque eu tenho 0,23 milímetros por dente aqui, ó. Eu poderia escolher uma abordagem. Eu poderia pegar, por exemplo, o que eu tenho para 0,2 e o que eu tenho para 0,3 e interpolar. Poderia fazer isso. Tá errado em fazer essa interpolação? Não está errado fazer essa interpolação. Mas você tem que ver que às vezes você fazer essa interpolação vai te dar um resultado. Assim, você vai fazer uma baita conta para ter um resultado. E essa baita conta pode ser que ela não te dê um resultado muito correto, né? Muito preciso. Então, por que você vai ter um esforço de fazer uma conta tão grande se você não tem um resultado tão preciso assim? Acho que esse que é o ponto. Então você tem outras formas de fazer isso. Você pode arredondar, por exemplo, né? Então, se eu tenho 0,229, eu posso escolher aqui na minha tabela ou a coluna do 0,2 ou a coluna do 0,3. Qual que eu vou escolher? Se você me perguntar, qual que você escolhe, professor? Eu escolho a coluna do 0,2. É porque está mais perto de 0,23 do que tá mais perto de 0,2 do que de 0,3, 0,23 aqui? Não, não é por isso. É porque assim, ó, a gente está entre 0,2 e 0,3, isso é fato. 0,23 está aqui no meio. Só que a força necessária, que o coeficiente de força que vai me dar a potência do corte, ele é diretamente proporcional à potência de corte aqui, ele é maior em 0,2 do que em 0,3. Como é uma conta que pode ter uma margem de erro grande, mesmo porque esse coeficiente aqui ele é empírico, eu vou escolher o maior coeficiente dentre os dois aqui da minha faixa, né? Como está entre 0,2 e 0,3, eu vou escolher o do 0,2. Porque isso daqui vai me dar uma potência de corte um pouco maior e dar uma margem para os meus cálculos aí, caso eu for implementar isso daí na prática. Então eu vou escolher isso daqui, ó, tá? Eu vou escolher essa coluninha aqui do 0,2. Então meu KC aqui da tabela, ele vai ser de 1.800 megapascal. Essa forminha, essa forma de ver as coisas aí, pessoal, ela é uma forma bem usual na engenharia de a gente fazer as coisas, tá? Não é invenção, não. A gente tem que, quando você está fazendo coisas assim de projeto, você sempre tem que pensar se você, por exemplo, se você vai fazer algum arredondamento, que é o caso aqui, né? 0,23, vai para 0,2 ou vai para 0,3? Você sempre tem que pensar no resultado que você vai ter de fazer cada tipo de arredondamento, porque tem alguns casos onde arredondar para cima é melhor, vai te dar mais segurança e tal, tudo mais. E tem alguns casos que arredondar para baixo é melhor, vai te dar mais segurança também. Vai depender muito do caso. Então a gente tem essa forma de pensar, uma forma muito usual. Bom, já tenho meu KC, os outros dados são todos dados aqui, né? Então eu tenho a formulinha aqui, ó. Eu tenho o AP, que é a profundidade do corte. A gente tem o AE, que é 80 milímetros, está aqui, ó. O AE, que é a largura do corte. A gente tem o avanço da mesa, que a gente já utilizou aqui, o diâmetro, o número de insertos, a profundidade do corte que vai entrar aqui e a eficiência da máquina, que é de 80%. Agora, daqui para frente, é jogar tudo na formulinha. Então, vamos só fazer um tracinho aqui, ó. E a nossa potência de corte, ela vai ser dada, ela já sai em quilowatts, tá? Se você olhar aqui na formulinha, essas fórmulas tem que prestar atenção na unidade. Ela sai em quilowatts, tá vendo? Então vamos lá. Ela vai ser o nosso AP, que é a profundidade de corte, que é 2 milímetros. E aqui na fórmula ela é dada em milímetros, tá vendo? Tudo unidades usuais. Então aqui eu tenho 2 milímetros que vai multiplicar o AE
que é a minha espessura do corte, ou largura do corte, que é de 80 milímetros, que vai multiplicar o meu avanço da mesa, aliás, avanço da mesa não, a minha velocidade de avanço aqui, tá certo? Em milímetros por minuto, 280, que multiplica o kc, o nosso kc aqui a gente pegou aqui em cima, 1800, vamos ver a unidade aqui, em megapascal mesmo, dividido por 6 vezes 10 a sexta, que multiplica a eficiência da máquina, que é de 80%. Isso aqui nos dará, vamos fazer a continha, 2 vezes 80 vezes 280 vezes 1800, dividido por 6 vezes 10 a sexta, vezes 0,8. Isso aqui, nas continhas aqui, deu 16,8 kW. Tem uma coisa que eu não desenhei aqui para vocês, eu acho que isso pode causar confusão, que é o seguinte, ó, aqui a gente tem alguns parâmetros, por exemplo, o AP, que é a profundidade do corte. A profundidade do corte, acho que é fácil de entender, né? Você tem Isso, 60 10 a sexta, obrigado. São 60 10 a sexta. Comi um. Então dá 1,68 aqui, ó. Que é bem mais condizente. Obrigado, Igor, por ter avisado aí, cara. Comi bola aqui. Então, 1,68 kW. Olha só. A gente tem a profundidade de corte. O que é profundidade de corte? Imagina o seguinte, ó, vou apagar esse desenho aqui em cima agora. A gente consegue aproveitar esse espaço aqui. Pronto. A profundidade de corte vai ser o seguinte, ó. A gente tem a ferramenta aqui da fresa. Então vamos ver se eu consigo desenhar vamos ver se eu consigo desenhar uma ferramenta de fresa bonitinha aqui, ó. Beleza? Essa ferramenta ela vai ter os insertos aqui, igual a gente desenhou, né? Inserto, inserto, inserto. Beleza? Ela vai ter os canais aqui. Assim, já não ficou tão bonito. E aí eu tenho aqui para trás a superfície usinada. E aqui para frente a superfície que eu vou usinar. Então, essa alturazinha aqui, ó. Essa alturazinha aqui, ela é a minha profundidade de corte, né? A diferença de altura entre a superfície usinada e a superfície que eu vou usinar, que aqui são 2 milímetros. Beleza. Eu tenho uma outra medida aqui, ó, que é esse AE, que é a largura do corte, de 80 milímetros. O que é isso? Se eu olhar minha fresa de cima, aqui já estou no azulzinho. Se eu olhar minha fresa de cima, dificilmente eu passo a fresa inteira no material. Normalmente eu vou fazer algo assim, ó. Vamos ver se eu consigo representar bem para vocês aqui. Oh, mas tá difícil, hein? Opa. O que vai acontecer, ó? Essa fresa, ela tá indo para cá.
E essa daqui tá indo para cá também. É a mesma fresa, só que vista de cima aqui. Então o que vai acontecer? Eu dificilmente eu usino a peça com a largura inteira, com o diâmetro inteiro da fresa aqui, ó. Eu vou usinar a peça aqui só com uma parte da fresa, né? Então eu vou ter os insertos aqui na lateral assim, insertinhos aqui, e eu vou passando só num pedaço, né? Só numa largura de banda aqui, ó. Esse diâmetro aqui, ó, é o diâmetro da peça. Então daqui, da peça não, da ferramenta, daqui até aqui, no caso desse exercício, eu tenho 250 milímetros. Só que eu vou usinar só esse pedacinho aqui que eu vou achurar agora por vez, ó. Eu vou usinar só essa faixa aqui, ó, nessa passada aqui. Essa faixa aqui, ela tem essa medida, essa largurinha aqui, ó. Isso aqui são os 80 milímetros. Isso daqui é a largura de corte que ele fala lá, aqui, ó, profundidade 2, largura de corte 80 milímetros. Essa daqui é a largura de corte. Deu para entender o que é isso, pessoal? Deu, né? Beleza. Legal, bacana. Aí, ó, beleza. Aqui acho que a gente conseguiu explorar bem a fresa. A gente conseguiu explorar bem legal aqui o corte da fresa e tal, como é que ele funciona. Se eu voltar aqui no meu PowerPoint da vida, a gente consegue dar uma olhada no torno, como que ele funciona. Então vou... Como que funciona esse torno aí? Olha só, a ferramenta do torno, ela tem essa carinha aqui, ó. Deixa eu ver como estamos aqui. Isso. A ferramenta do torno, ela tem essa carinha aqui, ó. Obviamente que ela não é tão colorida assim. Só tirar a notificação aqui. Obviamente que ela não é tão colorida assim, isso aqui é mais pra gente entender. Mas ela tem essa cara aqui. E o importante dela é você entender aonde que é feito o corte. Aonde que é feito o corte. Olha só, aqui, essa ferramenta está rotacionada a 180 graus, assim, ó. Essa face rosa aqui continua sendo essa face rosa. Esse cinza aqui, ó, é a superfície de corte. Então, em várias ferramentas de torno, esse cinza aqui, ele vai ser o seu inserto, né? Vai ser aquela pecinha amarelinha que fica ali. Em outras ferramentas, você não tem um inserto. A ferramenta ela é feita inteira de metal, mas essa parte aqui, ó, da sua ferramenta é o que vai realizar o corte. Então, olha só, como que a ferramenta tá aqui, ó? Ela tá, você virou 180 graus. Então, essa parte verdinha aqui, ó, ela tá virada para a peça aqui, ó. E aí você tem essa aresta aqui, e essa parte amarelinha aqui tá nesse plano aqui, ó, que ele chama de superfície de corte aqui, ó, cutting surface. Beleza, o que vai ser cortado? Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade para entender. Eu vou falar que meus professores de faculdade tinham dificuldade até para explicar isso. Não é essa parte aqui da peça que vai ser cortada. Tá vendo esse diâmetro menor aqui, ó? Tem muita gente que acha que é esse diâmetro que vai ser cortado, e não é. O corte, ele acontece nessa facezinha aqui, ó, entre o diâmetro menor e o diâmetro maior. É isso aqui que vai ser cortado. Então, quem faz esse corte aqui? É essa aresta aqui, ó. Essa aresta que realiza esse corte, né? E aí você pergunta, pô, professor, mas aquela ferramentinha que você mostrou pra gente com aqueles ângulos lá e tudo mais, não sei nem onde é que ela tá mais. Exatamente. Essa ferramentinha, aqueles ângulos lá, eles vão ser os ângulos dessa aresta aqui, ó, né? Então, um dos lados, que é o lado da folga, o lado da folga vai ser esse lado de baixo aqui, ó. E... não, pelo contrário, falei bobagem. Não, tá certo, é isso mesmo. O lado da folga vai ser o lado de baixo aqui, ó. E esse lado rosa aqui
ele vai ser o lado onde o cavaco bate e sai. Então você vai ter basicamente o cilindro girando aqui, ó, e você vai ter essa face aqui vindo aqui de encontro, ó, com essa superfície aqui, ó. A face, o corte, essa face aqui, ela vai estar vindo nessa direção aqui, ó. Então o cavaco vai bater aqui, vai sair para cima, e aqui é o ângulo de folga para baixo. Beleza. Esse rake aqui, ó, toda vez que você vê esse rake, o nome em inglês dessa face aqui é o rake. Rake é isso aqui, quer ver? Ó? Rake é essa face aqui, ó. Isso é o rake e o flank é essa parte de baixo aqui, ó. Vou voltar lá. Então aqui, ó. Isso aqui é o que vai cortar. E isso corta essa aresta aqui, ó. Isso aqui que vai cortando para lá. Se eu trocar um pouquinho de figura aqui, ó, eu tenho dois planos aqui. Esse plano ortogonal aqui, ele tá tocando essa superfície verde aqui, ó. Esse é o plano ortogonal. E o plano de corte está tocando a superfície amarela aqui, ó, né? E aí ele traça um terceiro plano, que é o plano base aqui, que é basicamente horizontal aqui, né? Então ele está cortando esses dois planos aqui. Aqui é só para vocês verem, só para dar uma noção melhor de onde que estão essas coresinhas aqui. E você tem basicamente dois lugares onde vai acontecer o corte, né? Esse aqui acontece o corte principal. E aqui, ó, pode acontecer dessa parte aqui, tocar um pouquinho da peça. Aqui, ó. Né? E cortar um pouquinho da peça nessa direção aqui, ó. Então você tem uma aresta de corte secundária aqui, e essa daqui é a aresta de corte primária. Essa daqui é a ponta da ferramenta, tá vendo que está com o tooltip aqui? Normalmente ela é redonda, ela não é pontiaguda assim, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui tem, eu deixei a ferramenta aqui para vocês verem, ó. Essa parte aqui está desenhado um inserto certinho, ó. Aqui está desenhado um inserto em amarelo aqui, ó. E aí esses planos aqui, ó, um azul, um verde e um vermelho, eles são esses planos de corte aqui, ó. Então esse plano A azul é esse primeiro plano aqui, esse plano B em verde é este segundo plano, e esse plano vermelho aqui, esse terceiro plano aqui, é esse plano aqui, ó. Então aqui que eu estava falando para vocês, ó. Vamos olhar esse plano C, que é esse plano onde tem os ângulos que a gente conhece primeiro. Olha só, o plano C está aqui, ó. Olha os ângulos, o ângulo beta, que é o ângulo de cunha, tá aqui, tá vendo, ó? Então é esse ângulo entre a face rosa e a amarela, aqui, esse ângulo beta. O alfa, ele tá para baixo do inserto aqui, ó, ele tá para cá, ele é o ângulo de folga, que aqui é o amarelo, a face amarela estaria aqui embaixo. E o gama, que é o ângulo de saída do cavaco, é esse daqui de cima. Então a gente tem esse ângulo gama aqui, tá vendo? E aí quando você vai olhar lá no torno, às vezes você vê algo assim, você fala, pô, mas esse ângulo gama aqui não tinha que ser negativo, aqui parece que está positivo, mas não é. Essa aqui é outra vista. Olha aqui, essa vista é essa vista de cima aqui, ó. Tá vendo que eu vejo o inserto chapado aqui, ó? Nessa vista aqui, eu realmente tenho que ter esse ângulo aqui, ó. Aqui eles são uma soma de três ângulos aqui, são os outros três ângulos aqui, né? E eu tenho que ter esse ângulo, e aqui a gente consegue ver bem que a face, a ponta da ferramenta aqui, ó, ela é redonda. Isso aqui ajuda muito no acabamento e na resistência da ferramenta também, tá? Esse fato dessa pontinha ser redonda aqui, ó. Então você tem essa ponta redonda, e aqui, ó, essa facezinha aqui, até aqui eu devia ter posto outra figura aqui que ia ficar fácil. É essa face aqui, ó, que está sendo cortada. Então, essa aresta aqui, que está cortando essa face aqui, ó, é exatamente essa aresta aqui, ó. Faz sentido, né? Porque a gente está vendo de cima. Então, essa aresta aqui que está cortando isso aqui, ó, que está sendo cortado, é essa arestazinha aqui, né? Então, eu tenho esses ângulos que a gente já viu, mas eu tenho outros ângulos aqui, que aqui a gente tem um ângulo de avanço da ferramenta. Eles são os nomes diferentes, a gente vai ver na próxima aula. Na próxima não, na outra. Na próxima a gente vai ter uns exercícios para fazer. Então eu tenho esse ângulo de avanço aqui, né? E isso aqui vai determinar inclusive o que eu consigo fazer com a ferramenta no torno.
E se eu olhar por esse plano B aqui, ó, se eu olhar por esse plano B, eu vou enxergar isso daqui, ó, certo? E por que que isso aqui é importante, né? Essa vista desse plano B aqui é importante. Porque a gente tem uma inclinação aqui, ó, nesse plano B, e essa inclinação aqui, ela vai fazer com que o que está chegando aqui, ó, vamos dizer, o material que está chegando aqui na lâmina, ele não chegue frontal na lâmina, ele vai chegar com uma certa inclinação na lâmina, né? Então, como é que eu vou explicar isso para vocês agora? Aqui, ó, é a mesma coisa. Imagina que você vai usar uma faca para cortar uma carne. Você nunca desce com a faca reta assim, ó. Normalmente você inclina a faca e passa o fio da faca no mesmo ponto da carne, assim, né? Porque você aproveita melhor o fio da faca. Você está passando mais fio da faca em menos carne. Isso facilita para cortar. Esse ângulo lambda que a gente está vendo aqui, ó, ele produz exatamente esse efeito, né? Então, de você dar uma inclinada aqui para poder fazer o corte na ferramenta, esse ângulo lambda aqui, ele vai dizer se você está entrando com a faca reta na carne ou se você está entrando com ângulo, assim. Se você está entrando com ângulo, normalmente você tem menos esforço de corte e você preserva a ferramenta também. Então esse ângulo aqui, ele serve justamente para você ir com, entre aspas, com a faquinha de esgueio aí, para você não entrar com a faca reta no material. A gente vai ver isso aqui melhor na próxima aula, mas só para vocês verem que tem esses ângulos todos aqui. A gente deu uma olhada só nesses do plano C hoje. Tem esses ângulos do plano A e do plano B que são importantes também na ferramenta aí. Beleza, pessoal? Depois eu vou disponibilizar uns exercíciozinhos para vocês fazerem também para treinar para a próxima segunda. E na próxima aula a gente resolve mais uns exercíciozinhos e depois eu libero a avaliação para vocês. É o testinho 3. Vamos aqui para